Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo esse podcast. Sejam todos bem-vindos a esse episódio que iremos conversar sobre a organização das referências curriculares do Ceará, mais precisamente sobre as matrizes do DCRC. A organização desse programa foi realizada por Marlon, Leandro e eu, Sandy. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de Crateús, FAEC, que é um dos polos da Universidade Estadual do Ceará, UES. Nós somos bolsistas residentes do programa Residência Pedagógica, que é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação dos Professores e tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando nas escolas de educação básica. Primeiramente, precisamos conhecer a matriz principal, o DCRC, Documento Curricular Referencial do Ceará. Nessa matriz estão organizadas as competências e as habilidades da BNCC, organizando também os objetos de conhecimento relacionados a elas, para ajudar o professor a realizar o seu planejamento. O documento é uma referência estadual para a elaboração ou a adequação das propostas pedagógicas, de forma a fortalecer o protagonismo dos docentes e alunos em cada sala de aula cearense. O DCRC foi estruturado a partir da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que tem como objetivo assegurar oportunidades iguais aos estudantes cearenses e permanecer a aprender nas escolas, estabelecendo um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a todos que tenham esse direito. Partindo dessa matriz-mãe, existem mais 3 matrizes. Os professores precisam conhecê-las para que eles possam consultá-las de acordo com as suas necessidades. As 3 matrizes são a matriz de conhecimentos básicos, a matriz dos saberes e a matriz seriada. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas? Bem, pessoal, sobre a matriz de conhecimentos básicos, diante dos muitos desafios trazidos pela pandemia da Covid-19, a educação passou por grandes transformações que modificaram a forma dos processos de ensino e de aprendizagem. Isso levou os professores a reinventar as práticas pedagógicas e a utilizar recursos didáticos e metodológicos que antes não pertenciam ao repertório da grande maioria dos professores e gestores escolares. Assim, essa matriz ela foi produzida durante a pandemia para suprir um vácuo referencial, já que temos a escola aprendente precisando estar atualizada e a DCRC ela ainda não estava pública. Portanto, essa matriz ela foi construída para ajudar os professores a se orientarem na perspectiva que no ensino remoto não era possível trabalhar todos os conteúdos. Mas, no entanto, essa matriz ela perderia a sua utilidade quando acabasse a pandemia, certo? Mas ela não vai perder a sua utilidade porque a literatura está trazendo a perspectiva da recomposição das aprendizagens, né? Ou seja, da recuperação, do avanço, e para isso é preciso ter uma matriz priorizada, ou seja, a matriz de conhecimentos básicos ela vai ser uma matriz de priorização que vai ser extremamente necessária em todo o processo de contínuo curricular. A Secretaria de Educação do Ceará, a SEDUC, ela apresentou em 2021 a matriz de conhecimentos básicos e ela foi revisada por professores da rede pública estadual de ensino e está atualizada em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E também está alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Educação para o ensino remoto e híbrido no contexto da pandemia da Covid-19. A nova matriz de conhecimentos básicos ela está adaptada às características pedagógicas do ensino médio da rede pública cearense, tendo em vista a necessidade de flexibilizar a proposta curricular das escolas, de modo a adotar um contínuo curricular, no qual deverão ser priorizados os objetos do conhecimento nos diversos componentes curriculares, ou seja, as áreas do conhecimento que são imprescindíveis para que o estudante consiga avançar nas aprendizagens essenciais de cada série do ensino médio e assim concluí-lo com qualidade. Bem, a matriz de conhecimentos básicos da ciência da natureza tem por objetivo apresentar às escolas estaduais do Ceará objetos de conhecimentos basilares esperados para as disciplinas da referida área do ensino médio. Com a matriz, pretendeu-se, portanto, garantir uma essência básica alinhada às atuais necessidades de ensino, às legislações, as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais vigentes e também a BNCC. Dessa forma, a construção da matriz de conhecimentos básicos de ciências da natureza buscou adaptar o currículo ao contexto atual da pandemia, ou seja, considerando as reduções e limitações de tempo do ensino remoto, decorrentes do atual cenário, e assim utilizando como base de relevância a contextualização dos conteúdos. Vale ressaltar que essa matriz de conhecimentos básicos elas não representa uma imposição, mas sim uma mera sugestão pedagógica
ou seja, um norte para que o professor, como ator principal desse processo educacional, ele desempenhe da melhor maneira possível as suas atividades pedagógicas, podendo inclusive mudar a ordem pedagógica dos conteúdos dispostos na matriz, se assim o desejar. Se tratando especificamente do componente curricular de biologia, ela apresenta objetos de conhecimentos basilares que devem estar nos planos de curso para serem utilizados no contexto atual. Assim, essa matriz ela consiste em uma referência para que o professor estruture suas aulas de forma clara e objetiva, atendendo sempre os saberes que são indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem desse componente. Assim, os conteúdos eles podem ser trabalhados de acordo com os pré-requisitos de conhecimentos apresentados pelo corpo discente através de atividades complementares, deixando o professor livre para fazer alterações de acordo com a sua necessidade. Pronto, pessoal. Agora que conhecemos um pouco mais, né, sobre o documento referencial do Ceará e sobre a matriz de conhecimentos básicos, vamos saber quais são os objetivos das outras duas matrizes, começando aqui pela matriz dos saberes. Bom, o objetivo da matriz dos saberes, né, é justamente ajudar os professores na elaboração de questões para a composição de avaliações. Então, na matriz dos saberes, os descritores, que serão chamados de saberes, são condensados de conhecimentos e competências que integram aspectos conceituais, técnicos e contextuais relacionados a objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Os saberes, por definição, né, são observáveis e mensuráveis, o que permite a aplicação de técnicas como a teoria de resposta a item. Para tornar o diagnóstico mais preciso, cada saber é estratificado em habilidades em uma sequência gradativa do ponto de vista cognitivo. Algumas dessas habilidades correspondem a descritores das matrizes de referência tanto do SPAES quanto do SAEB, além das competências do Enem em si, né? E representam um ponto de convergência das habilidades precedentes aí no arranjo da matriz dos saberes. Ou seja, né, a matriz dos saberes é uma matriz avaliativa para preparar avaliações. Já a matriz seriada tem como objetivo ajudar os professores a organizar a sequência com que os conteúdos devem ser trabalhados ao longo dos 3 anos do ensino médio. O livro didático em si ele já traz uma perspectiva de autonomia para o professor, no sentido de escolher em que ordem trabalhar esses conteúdos. Mas se a escola precisar de uma referência para organizar essa sequência, essa matriz vai ser utilizada nesse momento. Ou seja, a matriz traz sugestões de como o professor pode organizar a sequência dos conteúdos ao longo das 3 séries que compõem o ensino médio, caso ele precise. Enfim, essas 3 matrizes estão aí para ajudar os professores, né, principalmente nesse contexto de implementação do novo ensino médio.